Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 2 de fevereiro de 2018. Aos 100 anos, Umbanda ainda sofre preconceito? O problema já foi a perseguição da extinta Delegacia de Costumes, no século passado. Atualmente, aos 100 anos de sua fundação, comemorada ontem, as acusações de charlatanismo e curandeirismo fazem parte do passado da Umbanda. Uma história de obstáculos e desconfianças para se consolidar como a primeira religião criada no Brasil. Porém, se a polícia já não incomoda mais, a intolerância de outras crenças continua presente na vida de pais, mães e filhos de santo no Brasil. Nem mesmo a proteção das entidades e orixás parece ter sido capaz de conter os ataques a centros de Umbanda e Candomblé. Os casos se acumularam nos últimos anos na mesma velocidade com que a demonização das religiões de matrizes africanas avançou nos veículos de comunicação controlados por evangélicos radicais. Há quem acredite que a repetição dos casos de intolerância afasta os fiéis e impede a afirmação da crença. De acordo com o censo de 2000 do IBGE, 432 mil brasileiros se declaram umbandistas. Em 1991, eram 542 mil. Hoje, existem pessoas se escondendo de sua fé por causa da intolerância religiosa, lamenta Pai Guimarães Diogun, presidente da Associação Brasileira dos Templos de Umbanda e Candomblé Abratu e coordenador-geral do Movimento Chega, organização contra a perseguição religiosa dos terreiros de Umbanda. Segundo o sociólogo Flávio Perucci, livre docente da Universidade de São Paulo USP, o discurso agressivo contra a Umbanda e o Candomblé surte efeito. O número de adeptos de religiões afro-brasileiras está caindo vertiginosamente, o que significa que a contrapropaganda está funcionando. Essa demonização dos orixás funciona, porque as pessoas têm medo. Com pastores sistematicamente na televisão ou no rádio dizendo que aquilo é o demônio, realmente as pessoas começam a achar que existem religiões demoníacas no Brasil, afirma. A outra face da intolerância se revela na vergonha dos perseguidos. Não temos dados consolidados do número de ataques nos últimos anos porque muitas pessoas acabam se escondendo com medo de novas retaliações, diz Pai Guimarães. Existem casos de templos que são invadidos por evangélicos e quando o umbandista vai à delegacia, acaba sendo alvo de gozações. Alguns ataques, porém, acabaram na justiça. Uma decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo concedeu ao superior órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, SOESP, o direito de resposta por ofensa e difamação de um programa sessão de descarrego da Rede Record de televisão. O direito de resposta foi proposto em ação civil pública interposta pelo Ministério Público Federal em novembro de 2004. A resposta deveria ser veiculada pela emissora durante uma semana, por 1 hora, em horário nobre. Não temos problemas com os evangélicos. Nosso problema se chama Edir Macedo, bispo e fundador da Igreja Universal, reclama Antônio Basílio Filho, diretor jurídico e ex-presidente do SOESP. Em sua sentença, a juíza federal Marisa Cláudia Gonçalves Cussil, da 5ª Vara Federal Civil de São Paulo, escreve: entendo que é possível a identificação dos ataques à religião com o intuito de menosprezar quem as pratica, referidos como bruxos, feiticeiros, pais de encosto. A emissora recorreu e o caso aguarda uma definição do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Procurada pela reportagem, a Rede Record não se manifestou. Eles induzem a sociedade a se voltar contra, ou pelo menos ter medo, das casas de caridade de Umbanda, diz Basílio.
Para Perupci, há um limite jurídico para essas iniciativas. Esse movimento todo que teve até a participação do Ministério Público de responsabilizar a Rede Record por estar veiculando que os orixás são demônios pecou por querer que o Estado resolvesse questões teológicas. Os juristas brasileiros têm aquele raciocínio lógico formal, pensam, não é da nossa competência dizer ao Edir Macedo que ele está ofendendo um orixá chamando-o de demônio, isso é um discurso religioso, e o que o Estado tem a dizer sobre um discurso religioso, história para os seguidores da religião, a primeira manifestação da Umbanda sem vínculos com o kardecismo ou com o candomblé ocorreu em São Gonçalo, no Rio, em 15 de novembro de 1908. Nesse dia, na tenda Nossa Senhora da Piedade, o médium Zélio Fernandino de Moraes, então com 17 anos, recebeu o caboclo Sete Encruzilhadas. Estava fundada a religião e primeiro terreiro de Umbanda, oficialmente reconhecidos dali em diante. Hoje, terreiros se espalham por todo o país, além de Portugal, Argentina e Inglaterra. Em São Paulo, são dezenas de templos, congregados pela SOESP. Sem reação na avaliação de Perupci, as religiões afro-brasileiras não estão sabendo reagir aos ataques, especialmente por carecer de fóruns de discussão. O que estamos vendo é que essas religiões são muito frágeis, não têm organização nem muita unidade. De repente eles recebem um bombardeio de uma igreja que é gigantesca, que é a Igreja Universal. Em um contexto de acirrada concorrência por clientela, diz o sociólogo, a diversidade religiosa não tem crescido com a liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa deu origem a uma concorrência livre no sentido de que o Estado não regula mais o campo religioso, ele deixa as esferas lutarem entre si. Ele se isenta, se ausenta. Deolindo Amorim em seu livro Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas esclarece que há quem diga, por exemplo, que Espiritismo e Umbanda são a mesma coisa ou simples variantes, quando a realidade é bem outra, porque a conformação doutrinária do Espiritismo não comporta nenhum dos ritos de Umbanda nem do catolicismo. São cultos organizados, com as suas diferenciações peculiares, com os seus preceitos respeitáveis, mas inteiramente inadequados à naturalidade e ao feitio de uma doutrina como o Espiritismo, infensa ao formalismo, aos sinais cabalísticos e à instituição sacerdotal. A Umbanda, como culto religioso, está justamente amparada pela Constituição do Brasil, dentro do princípio geral da liberdade de crença, mas o seu instrumental, seus objetos, seu acervo simbólico não se ajustam, de forma alguma, à prática do espiritismo. As opiniões favoráveis à identificação da Umbanda com o Espiritismo, geralmente apoiam os seus argumentos nas seguintes comparações, cuja exatidão, aliás, não tem a força de convicção que se lhes atribui à Umbanda é espiritualista. O Espiritismo também é espiritualista. A Umbanda rende culto a Deus. O Espiritismo também rende culto a Deus. Nas práticas de Umbanda ocorrem fenômenos produzidos por espíritos desencarnados. Nas práticas do Espiritismo também ocorrem fenômenos produzidos por espíritos desencarnados. A Umbanda aceita a reencarnação. O Espiritismo também aceita a reencarnação. Na Umbanda se faz caridade. No Espiritismo também se faz caridade. Há também pontos discordantes entre eles. O Espiritismo não tem culto material, a Umbanda tem. O Espiritismo não prescreve qualquer forma de paramento nem comporta o formalismo de funções sacerdotais, a Umbanda tem paz de terreiro com vestimenta e prerrogativas equivalentes ao exercício de funções sacerdotais. O Espiritismo não admite o uso de imagens,
a Umbanda tem imagens e altares. O Espiritismo não tem sinais cabalísticos nem símbolos, a Umbanda tem sinais, pontos riscados, etc. Eis, aí, sem qualquer dúvida, indiscutíveis pontos de contato e de divergência entre o Espiritismo e a Umbanda. E depois disto? Continuemos. Convém notar, desde já, que a Umbanda sofreu, no Brasil, por influências diversas, com evidente predominância afro-católica, tantas e tão acentuadas desfigurações, que, hoje, qualquer estudioso imparcial encontraria dificuldade para fazer distinção entre o que é realmente Umbanda, através de suas remotíssimas raízes históricas, e o que são as práticas extravagantes de certos ritos deformados. A Umbanda, em si, como elemento de cultura, no lastro das influências que se transplantaram para o Brasil, com sobrevivências judaicas, islâmicas, cristãs, etc., constitui um campo de pesquisa ainda não de todo explorado pelos que fazem estudo desta natureza, com interesse verdadeiramente científico. Há muito o que se pesquisar, ainda neste terreno. Como forma religiosa, entretanto, a Umbanda não tem correspondência com o Espiritismo. Conquanto sejam espiritualistas, Umbanda e Espiritismo não podem ser definidos em termos equivalentes. Muitos observadores e crentes, cuja lisura de propósitos não poríamos jamais em dúvida, geralmente se prendem aos traços comuns, ao passo que tanto a Umbanda como o Espiritismo têm os seus aspectos particulares, os seus comportamentos específicos, as suas características próprias. Apesar de se haver fundamentado no fenômeno de ordem mediúnica, vulgarmente chamado que além-túmulo, o Espiritismo é a doutrina espírita, cuja base experimental ou científica está, precisamente, nos fatos, nas provas já confirmadas. O fenômeno, por si só, não é o Espiritismo, é a demonstração da sobrevivência da alma ou da comunicação entre vivos e mortos, em qualquer parte, dentro ou fora da seara espírita. O Espiritismo define o fenômeno, adota o método experimental, separa o que é animismo e o que é comunicação ou manifestação de espírito desencarnado, metodiza o desenvolvimento da mediunidade, por fim, estabelece conclusões lógicas. Falo, porém, com alta preocupação filosófica, deduzindo consequências morais de repercussão benéfica no espírito humano. Verificam-se fenômenos de animismo também nas práticas de Umbanda, mas não se pode dizer que tudo seja animismo. A Umbanda esotérica e iniciática, muito diferente dos ritos que se observam, atualmente, em grande parte dos terreiros, também bebeu nas velhas fontes do ocultismo. Como escola ocultista, a Umbanda tem um conteúdo espiritualista muito mais antigo do que parece. Ainda assim, se quiséssemos considerá-la exclusivamente sob o ponto de vista esotérico, não seria cabível qualquer tentativa de fazer equiparação entre a Umbanda e o Espiritismo, porque as origens, as organizações e as práticas são diferentes. Em Serra de Olindo Amorim, tanto na teoria quanto na prática, a Umbanda e o Espiritismo estão situados em campos distintos, não podem ser a mesma coisa, como geralmente se diz. A distinção entre a Umbanda e o Espiritismo, aliás muito clara, não impede, todavia, que haja respeito mútuo, espírito de compreensão e tolerância, sem ser necessário chegar-se ao extremo de forçar a fusão de crenças e práticas divergentes. Em matéria religiosa não há quem não saiba disto, cada qual se inclina para o lado que lhe agrada. E problema de consciência.
Nosso objetivo é apenas este: deixar suficientemente esclarecido que o culto de Umbanda, embora seja espiritualista, apesar de ter características mediúnicas bem acentuadas, não constitui variante nem modalidade do espiritismo. Somente isto. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de fevereiro, por Feijão.